Grande dia. Grande dia. Grande dia. Para quem tem dúvida, basta olhar o histórico da extrema-direita brasileira. Para mim, a coisa mais patética da política brasileira é ver alguém de extrema-direita que se diz patriota, cristão conservador, comemorando algum prejuízo para a nação. Ou a quebradeira do dia 8, defendendo, pedindo anistia, que nem o Tarcísio vai para o palanque junto com Malafaia e outros que se dizem crentes, defender crimes e quebradeira e atentado contra a democracia, ou agora defendendo um atentado contra a soberania nacional. Porque você não gostar da esquerda, você não gostar da China, dizer que é contra o comunismo, não gostar do Lula, chamar o Lula de qualquer adjetivo que queiram chamar é uma coisa. Agora você comemorar, especialmente o Tarcísio, do estado que mais faz negócios com os Estados Unidos, é o estado que mais exporta, é São Paulo. Ele, depois de pensar e repensar, tem uma matéria aí dizendo que ele fez uma afirmação de que será negativa as taxas para o estado de São Paulo e que entrou em contato com a embaixada dos Estados Unidos, depois que ele caiu em si. Mas, naquele tweet que ele fez elogiando o Trump e culpando o Lula, ele estava comemorando as taxas, uma coisa que prejudica São Paulo, que prejudica o Brasil, que prejudica os brasileiros, que prejudica, olhem só, o agronegócio da extrema-direita, que apoia ele, que apoia o Bolsonaro, e que inclusive isso é uma pesquisa recente do Paraná Pesquisa, que eu não levo muito crédito naquele instituto, mas dizendo que ele está em primeiro lugar para ser reeleito no estado de São Paulo. O que as pessoas do agro, seja lá do que for, que apoia ele em São Paulo, vê, ele não melhorou em nada o estado de São Paulo, está enchendo de pedágio em todo canto, dizendo até que o pedágio leva prosperidade, 37 novos pedágios para o interior. Eu não sei que prosperidade e pedágio leva para ninguém, mas ele afirmou isso. Só por causa de ideologia, dizendo que o comunismo vai entrar para o Brasil. Aquelas pataquadas que quem é de extrema-direita gosta de compartilhar, e aquelas histórias da carochinha, de que a China vai ao Brasil, Brasil, que a nossa bandeira jamais será vermelha, esse tipo de pataquada que não leva ninguém a nada. E aí, o antipatriotismo dele, que é um dos piores bolsonaristas que tem, ele se finge de moderado, mas é o bolsonarista mais perigoso. Se ele chegasse à presidência da República, ele ia privatizar tudo, ia taxar tudo. E aí você veja a incoerência do bolsonarismo, né? Chama o Haddad de taxado, porque diz que ele mexe aí querendo criar taxa disso ou daquilo, mas quando o Trump taxa o Brasil, que vai prejudicar os trabalhadores do Vale do Aço, que vai prejudicar o agro brasileiro, que vai prejudicar a economia brasileira, eles apoiam por ideologia. Vejam só, né? Qualquer taxa que o Trump faz que prejudica o mundo, não é só taxar o Brasil, não. Quando o Trump taxa outras nações, de certa forma mexe com o dólar, mexe com a economia mundial, e esses traidores da pátria, ele, Nicolas Ferreira e tantos outros que estão caladinhos agora, né? Sem explicar aos seus eleitores o prejuízo que vai ter essas taxas, caso sejam mantidas, que o Trump tem a mania de fazer uma coisa e amanhã voltar atrás. Então ninguém sabe, não. E ele diz, se o Bolsonaro fosse o presidente, isso não teria acontecido. Teria sim, porque quando ele era presidente, o Trump taxou o aço brasileiro da mesma forma e ele ficou com o rabo entre as pernas. Em vez de ir contra o Trump, foi razão ao Trump. Então, a extrema-direita ela não gosta do Brasil, não é novidade. Eu não estou surpreso com a extrema-direita. Eles são traidores da pátria, odeiam o Brasil, eles querem destruir o Brasil vendendo tudo, privatizando tudo. Isso não é surpresa. Mas o cara governar o estado mais rico do Brasil, que mais vai ser prejudicado, e achar que isso é positivo só por causa da subserviência dele com o golpista do Bolsonaro e o golpista do Eduardo Bolsonaro, é um absurdo. O povo de São Paulo, se tivesse um mínimo de consciência, jamais votaria num cara desse de novo.